Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa série do canal sobre dinossauros da eletrônica, que são aqueles componentes eletrônicos que se tornaram obsoletos, ou não se acha mais, ou então numa quantidade muito menor do que na época que eles eram populares. Hoje nós vamos falar a respeito do circuito horizontal dos televisores a válvula, só que agora em números, para vocês terem uma ideia de como funciona. É claro que não são números absolutos, isso aqui é só para você ter uma ideia. Algumas TVs podem funcionar mais ou menos com esses números, outras podem mudar algumas coisas, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do funcionamento. Muito bem. Então vocês sabem que o televisor de tubo, tanto as valvuladas, quanto as transistorizadas, quanto o circuito integrado, elas funcionam do mesmo jeito, ou seja, elas têm que movimentar um feixe de elétrons da esquerda para a direita e de cima para baixo na tela. Esse movimento chama-se varredura. Então o televisor tem varredura horizontal e a varredura vertical. Nesse caso aqui, nós estamos falando da varredura horizontal, que é movimentar o feixe em sentido horizontal na tela, da esquerda para a direita e depois em retorno. A frequência do circuito horizontal dos televisores é mais ou menos 15.750 Hz. Então quer dizer que em cada segundo, o feixe de elétrons tem que ir da esquerda para a direita 15.750 vezes por segundo, para fazer um total de 525 quadros. Isso dá um período de 63 microsegundos. Então, cada linha no televisor de tubo leva 63 microsegundos de tempo. Só que a linha tem ida e volta. O período de ida da linha é de 53 microsegundos mais ou menos. E o período de volta em torno de 10 microsegundos. Na ida, o feixe eletrônico é visível, porque ele vai desenhar a imagem, e na volta ele é apagado pelo tubo, porque ele tem que se posicionar na próxima linha que ele vai fazer a varredura. Tá? Então nós temos um período de 63 microsegundos no total, que inclui uma ida e uma volta. A ida, o tempo de ida é 5 vezes maior do que o tempo de volta, mais ou menos. Tá? Então, para fazer a varredura horizontal do feixe de elétrons, nós temos a bobina defletora horizontal. Aqui vocês podem ver que nós temos um circuito horizontal de uma TV valvulada. Nós temos o oscilador horizontal, que é formado por uma válvula normalmente, a válvula de saída, a válvula damper e a retificadora de alta tensão. E aqui um flyback, claro, com um flyback antigo, tá? Muito bem. Então, para haver a varredura, a corrente que tem que circular pela bobina defletora horizontal é uma corrente do tipo dente de serra. Tá vendo aqui como é que é o formato dela? Ó? Ela começa no valor máximo negativo, ou seja, no valor mais baixo possível, que é quando o feixe eletrônico está do lado esquerdo da tela. Daí ela vai subindo, vai empurrando o feixe para o lado direito. Quando ela chega nesse ponto de 0 volt, o feixe está no meio da tela, e daí continua subindo, o feixe vai indo para o lado direito. Quando chega na maior tensão positiva, ou seja, que é o feixe todo para a direita, a corrente dente de serra cai bruscamente para o valor máximo negativo. Em 10 microsegundos a corrente cai e o feixe de elétrons retorna para o lado esquerdo da tela. E por aí vai. Então, esta corrente aqui que vai circular pela bobina defletora horizontal. Tá, pessoal? O tempo de ida dela, 53 microsegundos. O tempo de volta, 10 microsegundos. Como vocês sabem, essa corrente que vai circular pela bobina defletora é uma corrente alternada e vai criar um campo magnético alternado na bobina defletora para movimentar o feixe lá na tela. E todos vocês sabem o que acontece quando você tem uma bobina dentro de um campo magnético alternado. Ela vai produzir uma tensão nos seus terminais. Tá, pessoal? Então, olha só que interessante. Quando a corrente dente de serra ou o campo magnético vai do valor menor para o valor mais alto, ou seja, uma variação da corrente na bobina, uma variação do campo magnético, ela vai induzir uma tensão nos seus próprios terminais. Digamos uma tensão de menos 20 volts. Ela vai induzir essa tensão de menos 20 volts aqui, ó, quando o feixe eletrônico está indo, tá? Então, essa variação da tensão menor para a tensão mais alta induz uma tensão, digamos, de 20 volts. Para que serve o flyback do televisor? O flyback, em primeiro lugar, ele é no caso das TVs de válvula, ele é um casador de impedâncias. Olha só que interessante. Aqui, nesse ponto, eu tenho um X número de espiras. Pode ser 100, pode ser 50, pode ser 30, depende do flyback. E nesse outro enrolamento aqui, ó, eu tenho 50 vezes mais espiras do que esse. Se aqui tiver 10 espiras, aqui tem 500 espiras. Se aqui tiver 100 espiras, aqui tem 5.000 espiras. Então aqui
tem um certo número de espiras e aqui tem 50 vezes mais. Por quê? Porque a impedância de funcionamento da placa da válvula de saída é de alguns Ks. E a impedância da bobina defletora é de alguns ohms. Então nós temos que casar a impedância de alguns Ks da válvula com alguns ohms da bobina defletora. Por isso que nós temos enrolamentos diferentes aqui. Um enrolamento maior para a placa da válvula e um enrolamento menor para a bobina defletora. Assim se transfere o sinal do enrolamento maior para o enrolamento menor, sem que haja perdas. Só que tem uma coisa, nós temos uma tensão induzida aqui de menos 20 volts. Essa tensão é induzida nesse pequeno enrolamento aqui, ó, também. Além de ser induzida na bobina, vai ser induzida nesse pequeno enrolamento. Como ele faz parte de um transformador, o que acontece quando você aplica tensão alternada ou uma tensão que varia no enrolamento do transformador? Ele vai induzir outra tensão no outro enrolamento. Se esse enrolamento é um X, nesse enrolamento vai ser induzido uma tensão 50 vezes maior do que nesse. Se aqui foi induzido 20 volts, aqui vai ser induzido 1000 volts. Adivinha onde essa tensão vai cair? Na placa da válvula de saída. 1000 volts é um valor tão absurdo? Não, não é tão absurdo. É alto, mas não é assim tão absurdo. Agora, detalhe. Quando a corrente cai do valor máximo para o valor mínimo, é uma outra variação do campo magnético, só que rápida. 5 vezes mais rápida do que aqui. Ó. Aqui tem uma certa variação na ida. Na volta a variação é 10 vezes mais rápida, né? Porque o feixe volta muito rápido. Então a corrente cai muito rápida. Se a variação é 5 vezes mais rápida, a tensão induzida aqui vai ser 5 vezes maior. Então no retorno do feixe de elétrons não vai mais ser induzido menos 20 volts aqui. Vai ser induzido menos 100. Uma tensão mais alta. Tá? Lembra que aqui tem 50 vezes mais espiras do que aqui? Ora, se aqui aparece 100 volts, aqui eu tenho 50 vezes mais do que 100 volts. Consequentemente, não tenho mais 1000 volts, eu tenho 5000 volts na placa da válvula de saída horizontal. Olha que interessante, na ida eu vou ter em torno de 1000 volts na placa da válvula de saída, na volta 5000 volts. Então no retorno do feixe elétrons eu tenho essa tensão altíssima na placa da válvula. É por isso que as válvulas de saída horizontal normalmente tem a placa bem isolada do catodo para não faiscar. Por dentro da válvula não vai faiscar porque aqui dentro tem o vácuo, né? Então para haver a faísca precisa ter o ar para a eletricidade pular de um ponto para o outro quando ela é alta. Então, se eu ligasse a placa da válvula num pino dela, esse pino ia soltar faísca com os outros pinos. Essa é uma merda que ia danificar tudo. Então o que o fabricante faz? Ele liga a placa da válvula de saída num capacete de metal, chamado tecnicamente de casquete, tá? Mas é um capacetinho, uma presilhinha, e essa presilha sai um fio relativamente grosso, porque a tensão é alta, para não faiscar, com alto isolamento, e aí faz a ligação com o flyback, tá, pessoal? Agora, detalhe, então sempre no retorno do feixe eletrônico, quando ele voltar nesse ponto aqui, ó, eu vou ter uma tensão de 5000 volts na placa da válvula de saída. Agora, observe que esse flyback aqui, eu tenho X espiras aqui, eu tenho 50 vezes espiras nesse outro enrolamento, e nesse enrolamento de cima eu tenho 150x. Aqui, ó, 150x. Tá? Isso quer dizer que esse enrolamento tem 3 vezes mais espiras do que esse. Se aqui tiver 5000 espiras, aqui tem 15.000. Se aqui tem 1000 espiras, aqui tem 3000. Tem 3 vezes mais do que esse. Então, se eu tenho 5000 volts nesse enrolamento aqui, ó, aqui eu vou ter 3 vezes mais. Então, no retorno do feixe elétrons, aqui nesse enrolamento, eu vou ter 15.000 volts. E essa tensão que é alternada, ela é retificada por essa válvula, uma válvula especial, né, uma válvula retificadora de alta tensão. Ela é projetada para trabalhar com essa tensão mesmo, 15.000 volts mais ou menos. O filamento dela é ligado direto no flyback, o aquecimento direto, tá? Para não ter muito eletrodo nessa válvula, porque ela trabalha com tensão alta, e a alta tensão é aplicada no anodo do tubo, e o próprio tubo funciona como capacitor de filtro. Percebam que aqui nesse ponto eu vou ter pulsos de 15.000 volts, sempre com o feixe eletrônico retorno. Na ida não, na ida eu vou ter uns 3.000 volts aqui, na volta 15.000 volts. Tá, pessoal? Então, é assim que funciona o processo da varredura. Na ida, 53 microsegundos, é induzida uma tensão na bobina defletora. Na volta, a tensão é 5 vezes maior, porque a volta é 5 vezes mais rápida. E vocês sabem, quanto mais rápido varia o campo magnético, maior a tensão induzida no enrolamento.
A válvula damper, para que ela serve? Quando o feixe de elétrons retorna, ela vai induzir uma tensão alta aqui de menos 100 volts, por exemplo. Essa tensão vai fazer com que a bobina defletora crie uma oscilação no começo do próximo quadro. Aqui, ó. Quando a corrente for subir, ela vai subir toda torta. Em vez dela subir retinha, ela vai subir torta. Por quê? Porque a bobina vai começar a oscilar no início da varredura, devido a esse pulso de tensão relativamente alto que ocorre no retorno. Então, o que acontece? Durante o retorno da varredura, a válvula damper vai conduzir, na verdade ela conduz na ida também, mas na volta ela conduz, amortece essa energia inicial e vai carregar esse capacitor aqui, ó, tá? No retorno, a válvula damper carrega esse capacitor e na ida da varredura, o mais B da fonte se soma com a tensão desse capacitor e se transforma no mais B reforçado, em torno de 500 volts. Por exemplo, aqui chega 250 volts mais ou menos. Esse capacitor se carrega com essa tensão, 250 mais 250 que fica aqui, dá um total de 500 volts para alimentar, por exemplo, a placa de saída, a válvula de saída com a tensão contínua. Tá, pessoal? Então, é assim que funciona em números a varredura horizontal dos TVs de válvula. É induzida uma tensão na bobina defletora, no enrolamento do flyback. Esse enrolamento é multiplicado por 50 aqui, a tensão é multiplicada por 50 na placa da válvula. Tá? E aqui nós temos um enrolamento maior que vai obter alta tensão para alimentar o tubo. Agora, se você olhar aqui embaixo, aqui é uma TV bem empoeirada, uma TV antiga pra caramba, uma TV de válvula. Observe que a válvula de saída horizontal é uma válvula grande, porque ela vai receber pulsos de alta tensão aqui na placa. A placa é ligada no capacete aqui que eu falei, no casquete da válvula. Aqui a válvula damper, a amortecedora aqui do lado também. Ela vai receber pulsos no catodo e o catodo está ligado no capacete da válvula, nesse caso. E aqui a válvula retificadora de alta tensão, que vai obter os 15.000 volts para alimentar o tubo. Beleza, pessoal? Então, esse daqui é o princípio de funcionamento do horizontal dos TVs de válvula com números, tá? Para vocês entenderem melhor. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui num próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.